tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação, evangelista Rodinaldo Goulart. Glórias a Jesus. E hoje, na apresentação dessa programação, Núcleo Sede Internacional, nosso coordenador geral, irmão Paulo Tadeu Vargas, e na frente do trabalho aqui no Núcleo Sede Internacional está o nosso irmão Fabiano Vargas. E hoje aqui, nosso querido pastor Carlos Alberto. Só não é Vargas, né? Não. É um monte de Vargas. Alberto Santos de Oliveira. Glória a Jesus, pastor Carlos Alberto, ali de Cachoeirinha, onde teremos logo um novo núcleo, né, pastor? Sim. Na sede que eu cheguei. Em torno do dia 2, 3, por aí. Esse final de semana é do dia 2, né? Glória a Jesus. Então, se Deus permitir, estaremos ali junto com os nossos irmãos no dia 2 de novembro. Isso. E o pastor Carlos Alberto, muito conhecido dos nossos irmãos que estão ouvindo essa programação. Inclusive, eu me arrisco a dizer que os melhores programas, entre os melhores programas, está o pastor Carlos Alberto, entre eles, né? Glória a Jesus. Não é porque ele está aqui, mas é que realmente os temas, a sabedoria que Deus lhe deu, né, pastor? Sem Jesus nós não somos nada, né? A sabedoria que Deus deu e nós temos que utilizar aí, né? Aproveitar o pastor Carlos Alberto e fazer aí, você que quiser mandar perguntas, você pode mandar também. O nosso tema de hoje é Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Batalha Espiritual. Então, se você tem dúvidas aí, perguntas, você pode mandar. Por que o pastor Carlos Alberto para falar sobre esse tema? Ele disse assim, logo eu falar sobre esse tema. Verdade. Pastor Carlos Alberto tem um histórico aí, se o senhor quiser falar um pouquinho sobre isso também, sim, tenha total liberdade, tá, pastor? Total liberdade. Glórias a Jesus. Na técnica, irmã Valquíria Pinheiro conosco, glórias a Jesus, e o Davizinho e o meu esposo, irmão Fábio, ali também conosco. Glórias a Deus. Então vamos iniciar essa programação. Podemos fazer já, começar a fazer perguntas, pastor? Então vamos lá. Pastor, essa questão de mundo espiritual, que a gente ouve muito falar, isso é espiritual, isso é... Eu vou fazer de conta que eu sou leiga no assunto, tá? Então eu vou fazer perguntas que eu faria se eu não soubesse. Esse negócio de mundo espiritual, isso é espiritual, isso é real, pastor? Como é que funciona isso? Pois bem, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados. Nós estamos conversando hoje sobre a batalha espiritual, né? E a pergunta foi se realmente existe esse chamado mundo espiritual, seres espirituais. Nós entendemos que sim, até porque por questão de experiência, assim como nós servimos a Deus, que é um espírito, e a Bíblia nos informa, né, de outros espíritos que existem. A Bíblia nos informa quando eles estavam todos juntos, tinham uma perfeita harmonia no céu, e a partir de uma situação que houve no céu ainda, né, eles foram desmembrados da totalidade daqueles que congregavam, vamos dizer assim, com Deus. E aí formou-se todo esse embate
E hoje nós chamamos de batalha espiritual, né? Que é, vamos dizer assim, o dia a dia da igreja. Dia a dia da igreja. E aí, ao longo dos séculos, a gente vai tanto estudando como tendo experiência própria também, né? Como vai se desenvolvendo as chamadas estratégias desse combate, né? Porque o mundo espiritual contrário à igreja e o mundo espiritual que é a igreja, que também tem o nosso amado e querido Espírito Santo, tem anjos, tem, né, essa situação toda, esses personagens que compõem o chamado mundo espiritual. Glória a Jesus. Amém. E que tipos de espíritos que existem? Bom, a Bíblia nos informa, né, que tem, vamos dizer assim, classificação, né? Havia classificação de anjos, eram todos da mesma comunidade, vamos dizer assim, e a partir do momento que foram desmembrados, através da incitação que Satanás fez, Satanás não, na época era Lúcifer, né? Fez em relação aos demais, foram tão deslocados e estão na Terra hoje. Existe classificação que basicamente se evidencia na operação ou na atividade de cada um, né? Tais como principado. O que é um principado? Pado é uma região no grego, então principado é um grande líder de uma região, né? Nós vemos ali aquele embate que deu entre Daniel, né? Daniel orando, 21 dias orando. tinha um anjo que queria passar, mas não o que conseguia. estava se opondo a ele era um principado, ou seja, uma liderança grande. Algo Depois muito tem forte. dominadores, tem várias classificações, né, de demônios, como também tem de anjos, que na realidade são todos anjos, só são anjos caídos e anjos ativos participando da atividade até da própria igreja e do céu, né? Bah, o Davi disse. Até o Davi está se alegrando. Isso aí. E pastor, eles, como é que eles agem? Qual é a autoridade que eles têm, por exemplo, os anjos caídos, para agir na vida de uma pessoa? Bom, Quem é que dá essa legalidade para eles? Quem é que dá esse direito para partir eles? do princípio do primeiro casal. O primeiro casal recebia a visita de Deus, eram santos, era aquilo que a gente quer obter, né, de padrão, né? A partir do momento que Satanás veio à Terra e conversou com a mulher e foi induzindo a mulher a pensar segundo ele, né? Foi mentindo. Então você nota que o primeiro pecado registrado na Bíblia é a mentira. No meio da Bíblia tem também o pecado de mentira, Atos 5 e 11, e no final da Bíblia é censurada a mentira. Por quê? Porque a característica principal do arqui-inimigo de Deus é a mentira. E a partir dessa sugestão que ele deu à mulher, a mulher aceitando, passando então ao seu companheiro, seu marido, Adão, deram como que uma procuração para ele agir, e assim como acontece na atividade prática de qualquer um hoje. Seria correto falar, por exemplo, assim, ó, eu cometo um pecado, tá? Então, nesse momento em que eu cometi aquele pecado consciente, eu estou assinando uma procuração para o diabo, para ele agir na minha vida. Sim, a própria Bíblia diz, Isaías 59, verso 2, que o pecado ela faz uma divisão. Ele nos distancia de Deus. E lógico, quando a gente fica distanciado de Deus, quem é que a gente encontra? Encontra aquele que inventou o pecado, né? Ah, mas eu não estou longe de Deus, eu só não estou indo na igreja, por exemplo. Bom, existe em cima, quem está em cima do muro? O muro pertence ao diabo. Não tem outra resposta, né? O muro pertence ao diabo. Então, quem está em cima do muro já está na mão de Satanás ali, né? Ou pelo menos está influenciado, né? Então nós vemos isso, né? Qualquer pecado é característica do diabo, é a invenção de Satanás, né? E convém lembrar que quando o pecado começou não havia corpo. Então não necessariamente deve ter corpo para haver pecado. Pecado pode se dar sem corpo. Como assim, pastor?
Porque Lúcifer não tinha um corpo físico como o nosso. Ele tinha um corpo espiritual. Né? E dali começou o pecado nele daquela forma. Então, para nós podemos estar totalmente imobilizado, sem atividade nenhuma corporal, somente mental, e pecar. Mentalmente. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, na verdade, nele. E, por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito de adulterar, só em olhar e pensar, Deu. já fica o princípio de um adultério, ou seja, o princípio de um pecado. Não necessariamente que tenha havido o pecado ali, um conluio sexual, um envolvimento sexual com aquela pessoa que a pessoa cobiçou, mas só o fato de estar De pensar, ali, já está o pecado. Então o pecado não necessariamente depende do corpo. Ele utiliza o corpo para pecar, mas não necessariamente que precise do corpo para fazer isso. então quando nós pecamos, nós estamos dando legalidade para o diabo agir na nossa vida, seria isso? Com certeza. Isso aí na vida prática a gente vê isso aí, né? Tanto na nossa mesmo como na vida da igreja, né? E aí a gente começa a perder essa guerra. Vamos dizer assim que a pessoa fica cativo. Fica cativo. Nós temos dois exércitos, vamos supor assim, dois exércitos. O dos santos e o exército do diabo. Quando nós vamos cedendo, nós vamos se tornando cativo. Daqui um pouquinho a gente pode estar cativo de Satanás, porém inserido dentro do exército de Deus. Mas cativo de Satanás. Isso sendo inclusive instrumento dele. Isso hoje, irmã Tainê e ouvintes, é uma estratégia usada nesta batalha. Quando chegou o Evangelho no Brasil, né, 1910, depois posteriormente foi descendo para o Rio Grande do Sul, 1923, foi chegando nas cidades interioranas aí, né? A estratégia de Satanás, o que era? Era um confronto direto para destruir a igreja. Era um confronto direto. Ele usava pessoas para jogar pedra, para tentar bater nos irmãos, fechar as igrejas. Hoje em dia... eu ouvi o senhor falar isso uma vez. Hoje em dia estamos mais na sutileza. Às vezes Satanás bota até gente dentro da igreja. E até cria igreja. É uma outra estratégia, né? Aquelas que ele não consegue derrubar, ou ele coloca a gente lá dentro, ou então ele cria uma outra perto ali para atrair as pessoas. E todo aquele que está desapercebido das coisas de Deus, ele acaba sendo atraído. E aí então nós vamos chamar isso nesta guerra, de uma estratégia de sutileza. Teve um antigo pastor, já falecido, que ele dizia assim, que na igreja Deus coloca alguns, Deus também tira alguns. Sim. O diabo tira alguns, mas o diabo também coloca alguns. E normalmente aqueles que o diabo coloca, eles ficam às vezes até meio século dentro da igreja. Meu Deus. Branqueando os cabelos dos pastores, adoecendo, deixando a igreja doente. E fazendo usando a mesma técnica que Satanás usou, buscando a quebra de autoridade, né? Quebra de autoridade. Quando ali no livro de Ezequiel se fala que se compara Satanás com o rei de Tiro, Tiro era uma cidade portuária. Então, quando Ezequiel fala da multidão do seu comércio se corrompeu o seu coração, a palavra hebraica ali é a palavra recular, que traz a ideia da multidão dos seus contatos, como um navio faz, né? Então, como essa é a estratégia hoje para destruir a igreja? Multidão de contato, ou seja, eu recebo uma informação e eu te digo essa informação. Aí tu me dá outra. Então eu descarrego uma informação e carrego com a tua. Fofoca. Tu disses. Não, tô traduzida. Eu sou uma pessoa. Eu tô aqui como se fosse uma pessoa leiga. Eu tô falando que o hebraico diz, né? Sim. Então, aí a pessoa vai lá, descarrega a informação que pegou de ti, que é comparada a uma carga, né? E carrega com outra. E daqui um pouquinho... Mas não conta pra ninguém, porque isso é segredo. Sim, exatamente. Daqui um pouquinho tá todo mundo contaminado com aquele que está carregando e descarregando. Foi o que Satanás
fez no céu. Ele, segundo o que está escrito ali em Isaías 14, né? Ele disse, olha, eu vou subir mais alto que ele aí, ó. Subir mais alto que o Senhor. Ele recebeu criou essa informação nele. E ele colocou para alguns, que disseram para ele, possivelmente, olha, nós estamos contigo aí, ó. Aí depois ele pegou essa informação, colocou para outros, ó, o fulano, o Beltrano estão comigo. E assim, então, que é a palavra recular. A estratégia de Satanás que ele fez no céu, e hoje se evidencia também em algumas pessoas dentro da própria igreja. E como reagir quando alguém, pastor, vem fazer uma fofoca para ti? Vem fazer, ai, tu sabia? Porque infelizmente, ai, tu é cristão, para te cortar uma fofoca é muito difícil. Para te cortar o fofoqueiro é difícil. Porque eu li até outro dia sobre isso. Diz que quando tu ouve uma fofoca, o teu organismo, ele libera hormônio que te dá prazer. Porque tu ouviu uma fofoca. E quando tu sabia disso, né, Valquíria? Que loucura, né? E quando tu faz uma fofoca, tu também sente isso. Sim. Meu Deus. Estão reclamando que o microfone do pastor Carlos Alberto está baixo. Então vamos chegar mais perto, talvez melhore, né? Isso. Tá? Eu puxo mais pra cá também. Me ajuda assim. Vamos lá. Bom, deixa eu te contar uma coisa para ti e para os ouvintes. Eu sou pastor da área Cachoeirinha, vai fazer 9 anos. Talvez uns 7 anos atrás, eu preguei uma mensagem ali. E o título da mensagem era O Ouvido Latrinal. Meu Ouvido Deus. latrinal. E eu falei exatamente sobre isso. Que quando alguém quer dar uma informação que vai gerar isso que tu falaste, uma fofoca, ele precisa de um ouvido. Para lançar essa cacaquinha verbal, ele precisa de um ouvido. Se ele encontrar um ouvido latrinal, ele despeja essa cacaca verbal, espiritual e pecaminosa. Mas se nós tamparmos o ouvido, nós desempregamos o fofoqueiro. Ele só existe porque tem o ouvido latrinal. E às vezes fica sabendo de coisas que tu nem queria saber. Exatamente. Que até tu fica assim, por que eu vou ouvir Eu isso? tive o prazer, vamos dizer assim, até já era cristão nessa época, de trabalhar dentro de uma fazenda, lá na cidade de Uruguaiana, adiante um pouco, né? E lá tinha 5.000 ovelhas. E eu, nos dias de folga, passei alguns meses lá, nos dias de folga, eu ficava observando as ovelhas, para ver o comportamento das ovelhas, até a fim de pregar, né? E eu notava uma coisa interessante, que tem ovelhas que desenvolvem uma certa enfermidade produzida por uma mosquinha e tal, né, que entra para o cérebro delas, acho que possivelmente dá uma dor de cabeça ou alguma coisa semelhante. E elas ficam balanceando a cabeça assim, ó. Então, quando andava, às vezes, 500 ovelhas de um pequeno rebanho. E aquela que estava contaminada, ela ia para perto de alguma moita e ficava balançando a cabeça. Daqui um pouquinho, tinha 10, tinha 20, todas contaminadas do mesmo vírus da mosquinha. Então você nota também na igreja que os contaminados, eles andam sempre juntos. Eles andam sempre embolados, assim. Você pega um, ele fica parado num canto, daqui a pouquinho chega outro, daqui a pouquinho tem 10 ali. Tua igreja tem 50 mesmo, mas tem 10 ovelhas que estão contaminadas. É uma estratégia de Satanás. Porque um deles está se tornando um agente do diabo nessa guerra espiritual. E a pessoa consegue notar que ela está sendo um agente de Satanás? A pessoa em si? Normalmente não consegue, né? Porque Satanás trabalha sugerindo, né? E esse tipo de atividade na batalha, ele é de convencimento. A pessoa é convencida pelo diabo que ele tem uma certa razão em relação à opinião dos demais. E aí ele desenvolve aquele pensamento que tem razão, e ele vai formando seus companheiros ali também. E ele não sabe que ele está trabalhando para o diabo. E no final é para derrubar a autoridade, que às vezes é um líder de departamento, um pastor, alguém que está acima dele normalmente, né? Misericórdia. É a estratégia que Satanás fez. Só que no céu, Satanás fez toda essa estratégia
para derrubar o nosso Deus, mas o nosso Deus expulsou ele. Daí é que veio para cá, né? A ideia de Deus hoje é que nós estivéssemos caminhando sobre as águas, quem sabe até voando, né? Mas aí deu aquele problema lá. Ele usou essa perspicácia, essa sugestão, derrubou Eva, derrubou Adão e gerou toda essa raça de pecadores ao qual nós nos inserimos também, né? Então, essa é uma estratégia nos dias de hoje. Muito perigosa e até difícil de detectar humanamente ou E a na pessoa experiência, se né? detectar também, no caso. Às vezes, por exemplo, um pastor que nem eu atendo igreja desde os anos 80, né? Eu era auxiliar, já atendia igreja. E às vezes a gente pensa assim, com essa experiência que eu tenho, não passa nada desapercebido nos meus olhos. Mas só que a gente não sabe que nós estamos lidando com um ser milenar, né? Exatamente. Que a Bíblia diz que ele é mais inteligente que Salomão, mais inteligente que Daniel. Astuto. Sim, então ele... Muito mais inteligente do que muitos cristãos, né? E conhece bem a Bíblia. Ele é mais inteligente que todos. E conhece bem a Bíblia. Com certeza. Aqui, ó, tem duas perguntas, pastor. Uma delas é, como tampar, como é que faz para tapar os ouvidos e sair com educação? Assim, a pessoa chega, ai, tu sabia? Como é que a gente foge disso com educação? Sem ofender. Nem sempre a educação é uma defesa. Consegue entender o que eu estou dizendo? Não. Então vou te dizer. Muitas vezes, para tu não morrer, é melhor tu ser grosso do que ser morto. Bom ouvir isso. Tô brincando. É melhor ser grosso do que ser morto. Porque esse tipo de conversa, ele gera uma infecção na pessoa. Que fatalmente... E no corpo de Cristo. Sim, mas especificamente naquela pessoa, né? Que daqui a um pouquinho aquela pessoa está morta. Então, se aquela pessoa não reagir de uma forma mais dura com aquele que vem lhe infectar, ele pode, por bondade, por amizade, às vezes até um parente, né? Às vezes é a pessoa que pode ser uma pessoa que dorme na cama com a gente. E aí, como é que tu vai fazer? Às vezes tem que ser um pouco duro, né? E nós vemos pessoas na Bíblia que eram assim, né? Diretos. O próprio Jesus tinha coisas que ele não usava assim de uma educação polida. Ele olhava para as pessoas e dizia, aqui, mas ser grossa não é pecado. Não. Olha o que Jesus falava. Jesus olhava para as pessoas e dizia, tu é filho do diabo. Claro que nesse caso pessoas que já conhecem a Bíblia e estão em desobediência à palavra. Sim, claro. Que Jesus tratava assim os que eram conhecedores da palavra, claro, né? Os fariseus, os que se achavam... O próprio Claro, João Batista... jamais tu vai fazer isso com um líder teu. Não, Nunca. claro, mas normalmente Jamais. o líder não vai te infectar dessa líder forma que nunca estamos vai falando. fazer esse né? tipo de coisa. Sempre essa astúcia de Satanás atacando a igreja por dentro, né? Ela começa nas camadas mais baixas, né? O pastor não vai fazer uma fofoca dele mesmo. Coitado do pastor. Só se vê completamente endemoniado, né? Mas... A irmã Jéssica está perguntando aqui, ó, acontece apenas com recém-convertidos ou com todos, até os mais velhos? Qualquer um que deixar Satanás lhe sugerir alguma coisa. Qualquer um. Que deram ouvidos. A questão de sugerir é tão complexa. Nós vemos aí um homem de Deus como Davi, né? O Davi era um homem de Deus. E um dia ele teve uma ideia aparentemente normal na administração do seu reino. Ele pensou assim, vou contar quantos homens eu tenho aí para a guerra, né? Então, normal, isso aí Uma qualquer coisa pastor de repente pensa, quantos membros será que eu tenho? Vamos contar os membros. Normal. Deus se aborreceu com aquilo ali, por quê? Porque aquele pensamento, quem deu foi Satanás. Pensamento administrativo. Quem deu foi Satanás. O que aconteceu? Morreu milhares de pessoas em Israel por causa daquilo ali. Por causa da cedência. Né? O Davi cedeu a mente dele para Satanás administrar o reino. Você pode estar trabalhando aqui, fazendo um trabalho normal, ou até santo, e de repente você pode ter uma ideia que não é tua e nem de Deus. De quem será essa ideia? Direto dos infernos. De um outro ser, né? Então isso acontece muito. Muitas vezes nós temos que levar o que a Bíblia diz, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a seguir ali, ele diz que temos que levar esses pensamentos tudo cativo.
Primeiro levamos o pensamento para a apreciação do Espírito de Deus. Porque senão pode o inimigo estar Consagra ao dentro. Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Perfeito. Glória a Amém. Deus. Estão fazendo pergunta aí? Então, a irmã Jéssica aqui, eu esqueci de compartilhar o link nos grupos do Ombro Amigo, pastor. Meu Deus. Então eu aqui compartilho, meu Deus do céu, misericórdia, né? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Você que está ouvindo essa programação já compartilhou aí os links. Enquanto eu estou compartilhando aqui, deixa eu lembrar que dia 7 e 8 de dezembro nós teremos aí o nosso retiro geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas. E os irmãos são nossos convidados especiais a estarem conosco. Todos os que são colaboradores, eles estão convocados a estarem conosco. Agora, os demais são convidados. Quem quiser ir no retiro pode ir, mesmo não sendo dos núcleos, né? Mesmo não sendo do Ombro Amigo Restaurando Vidas. Glória a Deus. Vamos ter já o povo de Cachoeirinha lá também, né? Claro, já vamos ter o povo de Cachoeirinha. O Fábio, meu filho Fábio, disse que vai querer ajudar. Que bom. Espero que ele ajude, né? Estamos precisando de companheiros lá para reiniciar né? o trabalho lá do Ombro Amigo. Mas agora vai ser na sede, eu creio que... Vai ser bom. Glória a Deus. Voltando ao tema. Então a pessoa pode ser que ela não saiba que ela está sendo um instrumento de Satanás. E aí como é que a pessoa faz para ela conseguir enxergar isso? Deus, ele não quer que ela se perca, né? Deus vai mandar sinais. Vai mandar um programa Ombro Amigo Restaurando Vidas para ela se avaliar. Sim. Bom, dentro de um sistema de igreja, nós temos aquelas orientações que nos tornam protegidos. Observar a palavra, observar a revelação de Deus que Deus está dando para a igreja, buscar o Senhor em orações, jejuns, né? E constatar o que é certo, o que é errado, para não sofrer uma sugestão errônea. Que muita gente pensa assim, por que aquela pessoa faz tanta coisa errada e nunca cai endemoniada? Porque ela não está possessa. É a carne. Ela só recebe a sugestão. Ela não está possessa. Que quando a pessoa está possessa... Isso eu nunca tinha ouvido, pastor. Sim, quando a pessoa está possessa, nós oramos, a pessoa manifesta que aquele demônio vai querer sair daquele ambiente. Né? Nós tivemos agora há pouco uma tenda lá na congregação Canarinho, né? Colocamos lá, né? Lá é bem necessário. As pessoas ali, né, que vinham ali, a gente orava, caiu no chão, demoniadas, porque a pessoa em si veio, mas o espírito que estava nela não sentiu bem no meio do fogo de Deus, porque o próprio fogo de Deus é um fogo consumidor. Então o espírito não se sente bem, né? Então ele se manifesta e vai embora. Sai. Mas já a pessoa que recebe só a influência, ele não está possesso. Minha mãe serviu a Satanás 63 anos. Tinha lá aqueles envolvimentos lá. Não vou usar o nome da religião que ela praticava para não dar um problema para nós, né? Mas a mãe ia na igreja. Eu levei a mãe à igreja e deram até ceia para ela, achando que ela era crente. Se vestia bem e tal, né? Naquela época não tinha o hábito de usar pintura, parecia uma crente. Mas ela não era possessa. Ela recebia a influência e o diabo utilizava ela, o corpo e a mente dela, né? Ela só era possessa quando queria. Então chamava o espírito ABC, que aí utilizava o corpo dela também. Então tem muita gente assim, e pasme que eu vou dizer, muitos até crentes que são dessa forma. Meu Deus. Que não são possessos, mas prestam um trabalho para Satanás. Interessante para o diabo. Meu Isso Deus. ao longo Isso eu nunca tinha ao ouvido. longo dos tempos que eu estou cuidando da igreja, eu tenho visto claramente, né, pessoas que... E é uma estratégia de Satanás nos dias de hoje. E essas pessoas acabam entristecendo outras que acabam se desviando, saindo da igreja. Sim, mas eles ficam sempre. Eles vão continuar aquele trabalho, né? Até que sejam conscientizadas ou que nós possamos endereçá-las a buscar mais a Deus, para Deus lhes revelar uma estratégia de resistência a essa sugestão de Satanás. Que tremendo. É assim que funciona. Isso é uma estratégia da guerra de hoje, né? Isso. Estamos falando em guerra, por em exemplo, batalha espiritual, a 1945, a Segunda Guerra Mundial,
existia a cavalaria, a infantaria, homens brigando, enxergando os olhos dos outros. Hoje em dia não, hoje em dia eles fazem a guerra em cima do computador, né? Mandando um drone lá, né? Manda um drone lá, mata 50 soldados, um drone só. E assim, nessa guerra espiritual, Satanás também vai modernizando, diversificando a sua atividade, querendo destruir a igreja. É isso que ocorre. E consegue. Algumas sim. Pessoas ele consegue derrubar. Algumas sim. Até porque algumas instituições se tornam enfraquecidas porque não buscam o verdadeiro Deus, né? Nós temos lá em Cachoeirinha um irmão que ele é segurança, ele presta serviço de segurança em vários locais, né? E ele esteve prestando segurança pouco antes das eleições, né? Para um candidato X lá, e o candidato satanista. E o candidato disse assim, ó, nós não temos medo de igreja ABC. Nós não temos medo desse tipo de igreja. Ou seja, ele identificou as igrejas que não fazem mal para ele. A nossa ideia é ele não gostar de nós. E nós sempre fazer oposição à atividade de Satanás na terra. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aqui a irmã Lucimar está perguntando onde é que vai ser o retiro. Vai ser em Bom Retiro do Sul. Bom Retiro do Sul. E a irmã pode me mandar aí, ó, me manda um oi ali no WhatsApp e aí eu te passo mais informações. A irmã Lucimara também pergunta, pois é, como tapar os ouvidos e segurar a língua? É difícil, né, pastor? Principalmente com o esposo. A esposa e o esposo. Mas agora imagina, eles começam a fazer fofoca na frente dos filhos. Sim. E aí os filhos já... Existem muitos irmãos, amados irmãos, que perderam seus filhos por causa disso. Porque traçavam comentários, né, às vezes pejorativos, difamatórios, de pessoas da própria comunidade evangélica e os seus filhos ouvindo. Aí depois os seus filhos pegavam uma idade X, que já podiam decidir a sua vida, não ficavam na igreja. Até porque o seu pai, ele entendia que seu pai estava errado. É um trabalho para Satanás nessa guerra também. Teve um meme que eu vi, diz que a criança chegava para o pastor e dizia assim, cadê a sua outra cara, pastor? Como coisa, assim? Né? Não, meu pai falou que o senhor tem duas caras, eu quero saber cadê a outra. Sim, porque o pai tinha murmurado do pastor, né? Exatamente. E aí? Eu guardei isso, sabe? Meu Deus, misericórdia, Jesus, Senhor. Pastor, deixa eu ler aqui as participações. Irmã Carla Pilger está conosco, pedindo oração pela sua saúde. A irmã Lucimara, nós já comentamos aqui. Irmã Ivanete Fernandes, a mãe do irmão João Fernandes, do João Ribeiro. Ah, do João Ribeiro. Ela é lá de Caxias do Sul, uma bênção de Deus. Irmã Jussara Tapia conosco, irmão Daniel de Abreu, lá de Palmeira das Missões. A irmã Maria Tereza, o senhor conhece a irmã Maria Tereza? A irmã Terezinha de Cachoeirinha. Olha, tem tanta gente lá agora. Terezinha. É ali da... Eu sou pastor Vila da Terezinha e não consigo me lembrar. É da Vila da Paz, pastora. O senhor não vai lembrar dela agora. De cabeça o senhor não vai lembrar. A irmã Giane Ramos disse que está indo para o plantão e na escuta da programação. Trabalha ali na Santa Casa. Deus abençoe. Irmã Solange Rico também conosco. Irmã Jéssica, minha vizinha, também está conosco aqui na programação. Irmão Gil do Lourenço, o senhor sabe quem é? O Gil do nosso companheiro, lá encarregado da nossa sede, lá em Cachoeirinha. Glória a Deus. Irmão Rubem Fortes também, pedindo oração aí por todas as áreas da sua vida. Irmã Leina Lopes, é lá de Portugal. Irmã Loreci Belos, da Vila Jardim. Clair Brito também conosco. Irmã Rosângela de Oliveira, o senhor sabe quem é? Mas que tal, né? Chegou a surgir um coraçãozinho, assim, coraçãozinho. Tá ideia. Completamos 43 anos de casados agora, no dia 13 de outubro. Que lindo, parabéns. 43 anos. 43 anos. Ademir Correia, também de Doutor Ricardo, conosco. Tiago Muniz, de Capão da Canoa. Doutor Ricardo é uma cidade. Uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. É. Um nome diferente, né? O senhor já esteve lá? Já estive lá algumas vezes. Glória a Deus. Irmão Genésio Teodoro, lá de Criciúma. Irmã Noemi Souza diz, pastor Carlos é uma bênção. Aqui a irmã Ana Júlia Severo, o senhor sabe quem é?
Ana Júlia disse: como é bom ouvir o pastor Carlos Alberto. Eu Ana concordo plenamente. Glória a Deus. Pastor, Sim. dito isto, então existem anjos, demônios, enfim. E em si, como é que se dá a batalha espiritual assim no nosso dia a dia? Bom, Tô lá dormindo. A gente costuma dizer, né? Enquanto tu tá Sim, dormindo, tô o diabo tá dormindo. ali te olhando, pensando: como é que eu vou derrubar ele hoje? Como é que eu vou derrubar ela hoje? A gente fala isso às vezes, para as sim, pessoas. claro. Então, no nosso dia a dia, como é que se dá essa batalha? Bom, existe dois interesses no mundo espiritual. O interesse de Deus em nos salvar, também no período que estivemos aqui, nos abençoar, né? Existe o interesse do diabo e seus comparsas, vamos dizer assim, né? Em nos destruir, nos largar no pó, né? E esse combate espiritual entre eles, essas forças que se opõem, elas se evidenciam em nós, se evidenciam aqui nas nossas coisas, né? Elas são evidentes, elas são espirituais, nós não as vemos, mas agora mesmo tem um interesse de Deus que esse programa que estamos falando sobre essa temática, ele vá até o Japão, né? Mas há um interesse de Satanás de trancar. Então, certamente, há um envolvimento entre eles no mundo espiritual também, e vai se evidenciar em nós a vitória de Deus, mas o que vai decidir isso vai ser nós. Vamos de novo a Daniel. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sim. Então faça a sua parte para que esse programa chegue mais longe. Compartilha, Exatamente. deixa o seu like. Exatamente. Seja usado por Deus. Veja bem, ó, Daniel estava orando para ter uma revelação de Deus, né? O mundo espiritual entrou em choque. O principado, um demônio poderoso, e veio um anjo forte de Deus também. Para entregar a resposta. Entrar em luta. Daniel orando. O anjo passou. Quando o anjo foi embora, você note na palavra de Deus que o anjo pede para Daniel continuar orando. Para ele poder voltar. Para ele passar de novo, ele tinha que ir para casa. E se ele não conseguisse passar? Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Ainda bem que Daniel continuou orando, né? É que o diabo, ele... Perdão. O diabo luta O pastor mesmo, uma guerra que está gripado, perdida. veio aqui, ó. O diabo luta uma guerra que está perdida. Mas a ideia dele é que enquanto ele está lutando, ele possa ter alguma vantagem. Ele é tão enganador que ele mesmo se engana. Sim, mas o que vai determinar essa vantagem dele é nós. Se nós levarmos uma vida de oração, de jejum, e especificamente de obediência a Deus e a sua palavra, nós sempre, e aí então nós ficamos naquele grupo que a Bíblia diz, nós seremos mais do que vencedor. O que é um mais do que vencedor? Vencedor é Jesus. Mas pela vitória de Jesus, ele transpõe para nós a vitória dele, então nós somos mais do que vencedor. Porque nós não lutamos e acabamos recebendo o prêmio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que tremendo. Então o segredo é viver a palavra de Deus. Viver. E nas nossas batalhas diárias, todo dia acorda de manhã, o que eu faço? Eu acordo de manhã, o que eu tenho que fazer para eu poder vencer naquele dia? Para eu poder não ser um instrumento do diabo. Um dia perguntaram para a mãe do John Wesley. Sabe quem foi John Wesley? Sim. Foi um precursor de um avivamento. Irmão do Charles Wesley, ou Carlos Wesley. E tinha mais alguns filhos. Perguntaram para ela por que ela tinha uns filhos tão abençoados. Ela respondeu que ela chegava todo dia antes de Satanás. Ou seja, abria os olhos, já ia orar pelos filhos. Já ia orar por ela. Então foi uma família que destacou-se naquele século que eles viveram, né? Como vitoriosos. Por quê? Porque as primícias, as primeiras horas, os primeiros momentos, quem sabe de madrugada, antes de alvorecer o dia, né, já se apresentavam para Deus. O diabo não vai conseguir tocar em alguém que está na mão de Deus. E se Deus permitir
que Aí aconteça. seria só numa questão de Deus provar alguém, né? E glorificar o nome dele mais ainda, né? Com certeza, com certeza. Glória a Deus. Glória a Jesus. Entrou aqui no chat também nosso pastor Jair, nosso pastor Paulo Jair. Paulo Jair. Estava hoje, inclusive, no programa do meio-dia, né? Louvando ao Senhor ali, ele da Bom Jesus. Deus abençoe, pastor Paulo Jair. Irmão Samuel diz: Deus abençoe meu pastor Carlos Alberto, gosto muito de ouvir e aprender com ele. Samuel Cardoso, área Cachoeirinha. Samuel Cardoso é o que vai trabalhar lá com o Ombro Amigo. Ah, esse é o irmão Samuel que vai trabalhar com o Ombro Amigo. Ele veio oriundo de um desafio jovem, assim, é um bom pregador, um homem de Deus. Então, Deus falou conosco para colocar ele e reativar esse trabalho, até porque ele conhece bem, né, essa situação toda que ocorre, né, com quem usa droga, né? Glória a Jesus. Então, vocês vão conhecê-lo lá e ele vai atuar fortemente nisso. Precisamos conversar, então, irmão Samuel. Convidar ele para trazer ele aqui para um programa, né? Pastor autorizando, né? A próxima vez eu mesmo trago ele aqui. Bênção de Deus. Conversar nós aqui. Irmão... Ele é meu discípulo, eu coloco uma aula sempre aos sábados, online, né, para um grupo que eu tenho de quase 100 pessoas. O senhor não me incluiu, né? Mas tudo bem. Ainda não, mas uma hora. Ele me excluiu, mas tudo bem, deixa. Ao vivo. Ao vivo, certo. Irmão Kleber Brito ali da Pioneira. Glória a Deus. Kleber, lá da Pioneira, conheço também. Irmã Patrícia Rodrigues, Deus abençoe. Irmã Patrícia também conosco. Irmão Jean Felipe de Cachoeirinha também tem um testemunho lindo, né? Sim, o Jean Felipe. Tremendo. Irmã Lucimar, irmã Solecir lá da Leopoldina. O irmão Elson lá de Novo Hamburgo também conosco. Irmão Elson. Pastor Márcio Oliveira, olha só, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastor Márcio. Cada um que está ouvindo essa programação, faça a vontade de Deus, que é compartilhar essa programação para que ela chegue mais longe. Perfeito. O mais longe possível, né? Glórias a Jesus. Voltando, então tá. A mãe de John Wesley falou que ela chegava primeiro do que o diabo. Todo dia. Porque ela orava antes e consagrava, quem sabe, os filhos dela. Né, claro. Que coisa tremenda. Gerou filhos abençoados que mudaram o mundo da sua época, né? O mundo religioso da sua época, né? O John Wesley, por exemplo, um dia foram prender ele e aconteceu o mesmo que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Todos os que foram detê-lo ficaram cegos. Glória a Deus. Então, a nossa batalha é essa. Nós temos que nos posicionar sempre para Deus também nos revestir de poder, porque a Bíblia diz claramente, resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus. Está ali no livro de Tiago. Sujeitai-vos a Deus. Agora, o quão difícil é para nós vencer o diabo é nos sujeitar a Deus. Porque sempre quando temos que nos sujeitar a Deus, nós precisamos de renúncia, precisamos de deixar coisas boas, coisas que nos interessam, coisas que nos dará vantagem. Então nós temos que nos sujeitar a Deus para depois, então, resistir, e a derrota de Satanás está prevista e se evidencia a cada dia com aqueles que buscam a Deus, né? Se evidencia a cada dia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Lucimara que está dizendo que o irmão Elson é o esposo dela. Deus abençoe. Glória a Jesus. Que bom, né? Que bom a família reunida ouvindo a programação. Ouvindo a programação abençoada. E pastor, nessa batalha espiritual, num casal, por exemplo, o que pode acontecer entre o casal porque a gente entende que a família é o primeiro grande projeto de Deus, né? É a primeira instituição. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Eu acredito que foi um projeto assim maravilhoso da parte de Deus e que o foco do diabo são as nossas famílias. É destruir o casamento, é destruir os nossos filhos. Um dia eu ouvi alguém dizer que o diabo não tem família e por isso ele não entende o amor entre a família. Porque ele não tem amor. Na realidade pode-se dizer isso, mas é muito simplório. Assim, eu ouvi falar, sabe aqueles ditados populares que a gente escuta? Simplório, muito simplório. Na realidade, por que destrói a família? Porque existem demônios que são chamados também de governos.
são chamados de governos. Onde é que eles atuam, esses demônios? Eles atuam justamente em segmentos de governo. Né? Segmentos de governo. Você pode, de repente, tem lá uma grande liderança política que está sob influência de um desses. Né? Um legislador, que aí ele vai dar lá, por exemplo, qual é a pessoa, vamos dizer assim, ó, razoavelmente inteligente, que vai optar em matar uma criança? Não existe. Pô, criança, nós todos somos crianças, todos somos gerados. Aí um camarada lá pega uma caneta e diz, olha, vamos liberar para que a dona Tainê mate o seu filho que está ali no seu ventre. Misericórdia. Quem é que dá essa sugestão? O diabo. Dentro de uma pessoa que tem autoridade de governo ou poder de decisão, como um legislador, como alguém que vai decidir. E aí então Satanás aproveita isso, e eles recebem ordem de Satanás e atacam as famílias. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade. E o que é um casal? Bueno, já ensinei para vocês o que é um casal, né? O que o casal quer dizer, né? Que é a junção da palavra homem com a palavra mulher, juntando os dois juntos, e havendo uma pronúncia, um sonido, como se diz, né? Havendo uma pronúncia, você vai dizer Deus. Chamar um casal de casal, em linguagem bíblica, você está dizendo Deus. Né? Algo perfeito. Isham. É o prefixo do nome de Deus. Então o diabo sabe disso. Cada vez que eu olho para ti, para o teu marido, e para a tua família, eu digo assim, olha ali, esse casal. O nosso inimigo, que é um poliglota, ele sabe que em alguma língua, especialmente a língua bíblica, eu estou falando a respeito de Deus. Então ele sabe disso. Ele sabe que dentro de uma família existe um homem que tem a representatividade da característica de Deus, representatividade de Deus, de governo e de sustento. Ele sabe que ali tem uma mulher que representa o amor de Deus, que um homem não entende. Por exemplo, eu não entendo como tu ama tanto o teu filho. E nenhum homem vai entender isso. Só tu entende porque tu é mulher, tu é mãe. Então esse amor de mãe é o mais aproximado do amor de Deus. Então dentro de uma família que tem essa projeção do amor de Deus representada pela mulher. E dentro de uma família que tem a projeção do domínio do governo de Deus na vida de um homem. É por isso que Satanás está interessado em também, olha só o que eu vou dizer, também que a mulher mande no homem. Forte isso. Porque aí tira todo o projeto de Deus. Desregula tudo. E quando o próprio homem, ele entrega a autoridade do lar para Satanás. Por exemplo, nós trabalhamos com droga dependentes. Sim. E eu passei por isso já, não com meu esposo, né? Mas eu passei por isso na minha vida, que a pessoa, o cônjuge estava lá usando droga e estava nas mãos do diabo, a casa estava nas mãos do diabo, vamos dizer assim. Sim. O cabeça da casa estava nas mãos do diabo. Certo. Por exemplo, agora tem uma pessoa nos ouvindo e essa pessoa, o esposo, quem sabe, é um droga dependente. Sim, é possível. Sim, o que fazer? Quando ele é um droga dependente, ele já é um ferido de Satanás. Ele já é um ferido. Ele não tem a condição de reagir segundo... E como que a esposa vai tomar essa frente? Se ela é cristã, ela toma essa frente, porque a Bíblia diz o quê? Que uma mulher deve obedecer o marido no Senhor. No Senhor. Em tudo aquilo que convém, de acordo com a palavra de Deus. Que não vem contra Deus, né? Então, eu conheço pessoas que congregaram comigo, enfim, ao longo desses anos, que dizem assim, mas eu faço tal coisa porque meu marido mandou fazer, eu fiz... Né? Não, é no Senhor. Pode. Eu digo tal coisa porque ele mandou fazer, mandou dizer. Eu comprei e não paguei porque ele mandou. Não precisa fazer isso. É no Senhor. Então, se a mulher obedece um camarada que é totalmente desqualificado como homem de Deus ou como homem de família, ela também já está ferida por Satanás. Tem que ser curada, porque nessa guerra é um ferido. Né? É um ferido. E o que ela deve fazer? Se ela conhece a Deus, tem que se atirar em Deus. Tem que buscar Deus, orar, jejuar, pedir socorro, pedir amigas que orem com ela, né? Pessoas que orem junto,
A Bíblia tem uma doutrina de pedir ajuda, né? Daniel lá pedia ajuda para os seus irmãos, para os seus amigos. Isabel orava junto com as suas amigas, aquelas pessoas que precisam de socorro, né? Que não têm a força suficiente. Então buscam uma espécie de uma falange de oração. Falange eram aqueles agrupamentos de guerra que existia na antiga Grécia. Não para fazer fofoca, para oração. Não, fofoca não. Fofoca é coisa não do pode. diabo. Exatamente. Palavra é coisa de Deus, fofoca é coisa do diabo. Glória a Jesus. A Patrícia aqui, glória a Deus. Agora que Patrícia tem duas Patrícias. Tem a Patrícia Rodrigues, que é a terapeuta, né? E tem essa Patrícia Rodrigues, que é minha amiga, esposa do irmão Alex, ali da Pioneira. Ela tá ouvindo aí a programação. Eu fiquei sem saber qual das duas Patrícias estava ouvindo, né? Então nem essa daqui é a Patrícia, minha amigona ali da Pioneira. Ela tem 3 filhas, pastor. 3 filhas. 3 filhas. A Paloma, esposa do Paulo. Ah, sim. Ela é a mãe do Paulo, que Paloma. é filho do pastor Ari. Esse. Perfeito. A Paloma, a Bruna e a Amanda. E tem um monte de netinhos lá, 5 netinhos. Olha só. Coisa mais querida. A minha filha congrega lá na Pioneira, tem minha filha mais velha. Glória a Jesus. É. Sim, o senhor tem em casa lá, né? Santa Teresa. Eu tenho uma casa ali. Aqui também a irmã Samara Castanho junto conosco nessa programação. Pastor, nós só temos mais 8 minutos. Passou Perfeito. muito rápido. Na Misericórdia. realidade, eu só tenho 6. Ah, é verdade. Eu tenho que passar para outra sala para dar aula ali. É verdade. Mas o assunto é bem interessante, Não, né? É mais ou menos, eu creio assim que esse programa aqui que nós estamos fazendo é só para despertar o tema, porque ele é muito amplo, né? É muito. Nós deveríamos conversar aqui sobre a origem do nosso inimigo, muita né? coisa. A origem, a ação, a atividade dele, né? Enfim, por que chamam ele de diabo, por que chamam de Satanás, qual é a atividade dele hoje, tanto contra a igreja e como em outras áreas também, né? Mas serve para despertar esse assunto aí. Uma outra oportunidade a gente pode vir uma coisa mais elaborada. Se o senhor aceitar, né? eu sabe que eu tô aqui para já servir fazemos vocês, o convite aqui ao vivo, né? Eu estou aqui para servir vocês aí, quem queira ouvir aí, eu possa falar alguma coisa aqui. Glória a Deus. E pastor, quem está nesse momento passando por batalha no mundo espiritual? Perfeito. O que fazer? O que fazer é crer na palavra do Senhor, que Jesus um dia disse assim para os discípulos, olha, no mundo tereis aflições, apontando para o futuro, tereis aflições, mas tende bom ânimo, falando sobre o presente. Eu venci o mundo. Então, essa luta que a pessoa está passando, ela é uma luta vencida já. A grande vitória de Satanás nos nossos embates, sejam eles sociais, financeiros, emocionais, de relações, enfim, né, é nós nos entregarmos. Se nós nos entregarmos, ele venceu. Mas se nós crermos que Jesus já venceu essa luta, já venceu, e entendemos também que quando estamos, assim, vamos dizer, usando um termo de guerra, num fogo cerrado, Deus não vai nos deixar sozinho. Mas muitas vezes a gente começa a praticar autocomiseração, se destruir a si próprio, as suas próprias energias espirituais, a gente mesmo vai se matando. Pegue ali a questão do Elias. O Elias era o maior homem de Deus da sua época. Se o Elias congregasse conosco, eu ia votar nele para ser o presidente da convenção. Ele ia ser o presidente do ministério, o pai do homem de Deus, né? Mas um dia lá, teve uma grande vitória, o diabo usou pessoas para vir contra ele, né? Como pode usar para vir contra nós, uma situação qualquer. O Elias entrou numa caverna, pediu a morte e começou ali se matar sozinho, dizendo, só eu fiquei, depressão. Eu fui um baita homem de Deus, eu lutei, agora estou aqui, estou sozinho, papapá, aquela conversa toda. Conversa mole, vamos dizer assim, né? Até que ele ouviu uma voz. O que aquela voz disse? Aquela voz disse para ele assim, o que tu faz aqui? Pregadores desavisados e que não leem a Bíblia, eles dizem assim, o que tu faz aí? Não foi aí, foi aqui. Supondo assim, ó, Elias estava como tu está aqui, e eu estaria como Deus, olhando para ti, e dizendo, o que tu está fazendo aqui, tio? Tem tanta coisa para te fazer ainda. Deus estava junto com ele. Deus estava na caverna. Sempre quando você está numa luta intensa, e entra para dentro de uma caverna,
e pratica a autocomiseração, vai se destruindo todo o teu sistema, tu está dando a vitória para Satanás. Agora, se tu tiver uma luta, um fogo cruzado, é gente falando mal de ti, é gente te ameaçando, é faltando dinheiro, é faltando isso, aquele outro, uma pessoa doente dentro de casa, não te entrega, meu irmão. Não te entrega, Deus está contigo. Essa é a minha palavra. Deus está dizendo para ti, olha, tô aqui contigo, tem muita coisa para te fazer ainda. Deus falou com Elias, disse, rapaz, sai daqui, tu tem que separar um rei, tu tem que fazer um discípulo, e depois que tu vai para o céu. É muito fácil, né? Deu, tchau, vou embora. Sim, dizer, olha, eu era um baita no obreiro, eu era pastor, agora eu tô aí, ó. Só que eu digo assim para vencer Satanás, eu sou um camarada que eu não sou muito simpático. Reconheço que eu não sou muito simpático. Não tenho a cara muito ajeitada, né? Então, quando as pessoas, eu olho assim, eu vejo que um camarada não tá gostando de mim, e eu digo para ele assim, ó, se não gostarem de mim, meu salário fica o mesmo. Não muda nada. Não muda nada. Eu costumo dizer assim, ó, eu costumo dizer, o que as pessoas pensam é problema delas, não meu. Sim. Porque ela vai prestar conta diante de Deus. Que o diabo usa alguém para dizer assim, ó, para dizer alguma coisa de ti, a pessoa cai, desmaia, né? Desmaia porque não gostam de mim. Por quê? Porque tem desejo de afirmação. Não. O que as pessoas pensam a meu respeito é problema delas, não meu. Não teu, porque elas vão ter com Deus, não eu. E aí tu consegue, pode estar totalmente incompreendida, mas tu consegue pelejar. Pelo menos consegue seguir. Agora, se tu se preocupar que alguém não gosta, que alguém te acha feia, que alguém te acha magra, gorda, branca, preta, baixinha, pronto, já se desvia, perdeu. Que existem pessoas, Tainê, que nessa luta o diabo passa perto e nem vê e mata. Misericórdia. Sabia? Passa só perto, o diabo nem vê, só passa perto e eles caem mortos. Meu Deus. Porque são propensos já a se matar. Mas Deus vai dar vitória para o nosso ouvinte. Em nome de Jesus. Está participando. Essa luta aí, ó. Jesus já venceu. Glória a Jesus. Porque ele disse, está tudo consumado. E nesse tudo está a minha vitória, está a tua vitória também. Glória a Jesus. Eu creio nisso piamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Precisamos encerrar, pastor tem que ir ali. O senhor tem 2 minutos para chegar ali, pastor. Eu tenho 2 minutos O para único chegar. que nunca chega atrasado hoje. E não quero que seja hoje. Irmão Leandro Andrade entrou aqui no chat. A irmã Camila Posso sair, então? Pode, pastor. Vamos encerrar. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar. Muito obrigada por estarem conosco. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Quarta-feira retornamos às 18h30. Deus abençoe. Glória a Deus. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas.